I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up and I won't stop. É, a chuvinha pegou nós, galera. Estamos começando o nosso telhado. Mas já que a chuva não quer deixar a gente trabalhar, vamos conversar um pouquinho sobre o custo do container em pleno 2023. Meu nome é Henrique Schoner e esse aqui é o canal Despertando Áreas. Então, bora tomar um mate e conversar sobre os valores dos containers em 2023. Então, galera, estamos aqui já no nosso container, nosso home office improvisado, né? Estamos no quarto do Ítalo. E o último vídeo que a gente postou sobre o preço dos containers gerou um pouco de polêmica, principalmente pelo valor que a gente pagou. A gente comprou os nossos 2 containers Reefer em Itajaí, como a gente já comentou, na Evolution Container. Então, naquela época a gente foi olhar o dry, que era o seco, já não tinha, né? Não existia mais. Que era a nossa ideia inicial, que tem mais carga de container. Mas a gente acabou optando então pelo Reefer, já que tinha, né? E não tava os preços, não tava lá aquelas coisas, né? Então a gente achava que também tava 15 mil, 14. E se deparamos lá com 26 mil reais com o piso de alumínio canaletado, né? Então a gente meio que se apavorou. Então a gente foi negociando e vendo. A gente acabou pagando 21.500 sem o piso canaletado. O que pra nós foi bastante dinheiro, né? A gente não esperava, tinha mais o frete, mais o descarregamento e mais as bases, então acabou encarecendo bastante. Mas naquela época não tinha o que fazer, né? A gente achou que talvez, se a gente fosse esperar para hoje, talvez eles não tá muito mais caro. A gente nunca sabe o dia da manhã. Então por isso que a gente comprou. A gente tinha que comprar, então a gente já praticamente terminou a construção, a gente já está emendando com o outro e tornando a nossa casa já quase pronta. Então não adianta a gente ficar pensando no passado, quanto que a gente pagou, quanto que a gente poderia ter pago hoje, porque hoje os preços já estão bem diferentes. E positivamente, né? Porque o preço dos containers, graças a Deus, baixou. Acabou gravando esse vídeo aqui também para mostrar que os preços variam bastante, que é a lei da oferta e da procura. Então quando tem bastante gente procurando container, o preço sobe. Quando tem pouca gente, o preço baixa. Então a oferta de container hoje já se normalizou, então tem bastante container aí para venda. Então acabou despencando os preços. A gente acabou descobrindo o preço, porque eu acabei falando com o antigo vendedor da Evolution Containers e eu queria saber o valor de um container para uma cliente nossa. Ela quer fazer uma câmera fria lá. E eu acabei perguntando e ele falou: completinha, tudo fechadinho, em torno de 20.900, que é com o piso e com o fechamento do motor. Então a gente pensou, menos o piso é 3 mil reais e o fechamento é em torno de 1.500. Então hoje, um container Reefer sem o piso canaletado de alumínio e sem o fechamento do motor, está variando de 16 a 18 mil reais. Um container Reefer de 40 pés HC. Então acabou baixando bastante em relação ao quanto a gente pagou. Por isso que o pessoal acabou comentando. Os últimos, a gente faz mais de um ano já que gravou esse vídeo. E o pessoal ainda está comentando, né? Mas foi em novembro de 21 que a gente comprou os containers. E lá estava uma escassez muito grande de container. Então a gente acabou pagando esse valor. Claro que a gente não queria ter pago, né? Tudo isso, a gente nem estava preparado. Gastamos toda a nossa economia. Tudo que a gente tinha, não tinha, né? Mas acredito que hoje se estabilizou e já está bem mais acessível. Então de 16 a 18 mil reais está um container. Já o preço do frete, aí acredito que isso tenha subido, porque o valor do diesel subiu e pedágio, tudo vai subindo. Isso dificilmente vai baixar. Então... E também eu acho que o descarregamento também não deve ter baixado, bem pelo contrário. Eu acho que deve estar bem mais caro. Então, botando tudo no papel, na ponta do lápis, quando vê a gente ia pagar praticamente a mesma coisa, né? Então, só pra deixar vocês bem a par, assim, e pra discutir também essa relação, agora estamos em meados de fevereiro de 2023, então é um bom período ali pra
mudar muitas coisas, né? Umas para melhores, como o preço do container, mas talvez o frete e o descarregamento, né, deve ter aumentado em circunstâncias aí do preço do diesel, mão de obra, enfim. Então o cenário perfeito vai ser aquele que a gente nunca vai conseguir alcançar, porque depende de muitas variáveis. Claro que eu queria pagar 8 mil no container, isso aí é o sonho, né? Eu ia encher minha casa, eu ia fazer, em vez de usar 2 containers, eu ia usar 10 containers, porque daí é muito barato, né? Pela estrutura, pelo material que é, né? E hoje, o container reefer, a gente não se arrepende nem um pouquinho de ter usado ele, porque o isolamento acústico e térmico dele, sem contar na estrutura toda dele, é muito boa, é muito top. Então hoje tá... lá fora tá friozinho, deu uma frente fria em pleno verão, né? Lá deve estar uns... dá uma diferença de 5 graus mais ou menos da rua, assim. E se deixar no calorão ele fechado, não esquenta como o seco. Então, claro, fica abafadinho, está tudo fechado, né? Mas ele segura bem a temperatura. Então o ar também, a gente botou o ar condicionado e tá muito bom. É muito confortável, fica bem escuro, não houve barulho. A gente vai botar telhado ainda, que a chuva não deixou, né? Hoje o que deixa entrar bastante calor, principalmente, é os vidros, né? A gente tem bastante vidro e vai ter, né, na casa. Mas a posição solar, onde pega os vidros, é nos fundos ainda. O problema é se fosse na frente, né? Que daí a nossa posição é norte, então daí esquentar bastante. Então ali a gente vai manter as portas, mesmo com os vidros, para facilitar nessa questão do calor, né? Do isolamento térmico. Outro detalhe que, tirando a relação de preço do container, isso, a qualidade do container, fazer uma casa de container, isso já está indiscutível, que não é nem por preço, nem por nada, porque hoje a alvenaria e container, depende do acabamento que vai fazer, está mais ou menos o mesmo valor. Tudo depende muito do acabamento que vai fazer. Que nem a gente forrou todo o container por dentro com drywall. Não precisaria, poderia ser na chapa crua, né? A gente botou forro de PVC, também não precisaria, poderia ser só... Tudo vai depender de quanto quer gastar, qual acabamento quer ter. A gente fez uma soalha de madeira também, que acaba encarecendo um pouco mais. Então vai depender muito do acabamento, do que vai querer ser feito. Eu acredito que uma casa container simples vai sair bem mais barato que uma construção normal de alvenaria. Mas numa de alvenaria também vai muito dependendo do que tu quer gastar, né? Isso, só que a alvenaria, tipo, tu não consegue fazer tão simples, tem que fazer os acabamentos, é obrigado. Já aqui no container, se quiser só fazer o piso e fazer a elétrica toda de sobrepor, também dá. E fica legal, só que cada estilo é um estilo, né? A gente queria parecesse por fora o container e por dentro uma casa normal. Mas outro detalhe ali que a gente tem que se atentar, dependendo da área, que é a área urbana da nossa cidade, a gente está tendo um pouco de dificuldade em relação à aprovação do projeto na prefeitura. Depende muito da prefeitura, né? Aqui que eles estão enchendo o saco com um pouco, com umas frescurinhas, tamanho de quarto, tamanho das peças, se é muito estreito, se tem janela, se não tem. Tá para aprovar, tá tranquilo, vai ser aprovado sem nenhum problema. Mas sempre tem umas coisinhas assim, que não é que nem uma construção de alvenaria, né? Que tu já tem o projeto, pode mudar. Pode alterar, né? Isso, o container não tem como espichar ele é uma coisa de ferro, né? E se a gente mexer na estrutura dele, vai danificar e vai gerar custo. Então, o melhor é ir negociando com a prefeitura, vendo certinho, porque a gente quer deixar tudo regularizado, tudo certinho, tudo na planta, tudo a bits, 100% regularizado a casa container. A gente começou a fazer o telhado, mas começou a chover, tá marcando a semana toda. Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para desmistificar o preço do container atualmente em pleno 2023. Para quem está pensando em construir uma casa container, fique feliz que o preço baixou. Exatamente. Então agora fica muito mais acessível, não que seja muito acessível, né? Mas fica mais... Mas é uma construção rápida. Isso, tu pagar, digamos, 16 mil hoje nos 2 containers, 16 para 21.500 que a gente pagou, já dá
bate 5,5, já dá 5,5 de diferença se tu conseguir negociar um container bom. Mas o problema é que vai pegar já numa empresa especializada Isso em aí. container, já vai pagar um pouquinho mais, que a gente pegou na Evolutio. A gente sabe lá que eles são sérios, estava lá os containers, a gente pôde olhar tudo por dentro, por fora, e 100% que eles entregaram para nós, né? Isso aí tem que ter bastante cuidado, reforçando novamente aonde vocês compram. Então, tipo, cuidam com preços muito baixos, porque tem muito golpe hoje em dia e pra cair é rapidinho. E depois que pagou já era, né? O que tiver fora de 16, 18, 20 mil, dependendo da qualidade do container, até pode ser mais, né? Se é um container muito bem conservado, ele pode até sair um valor mais alto, né? Mas muito abaixo disso, posso saber que tem alguma coisa errada. Pode acontecer de ter um container por 8, 10 mil, dependendo se a pessoa está precisando vender, né? Mas de uma empresa, vender por esses valores é muito difícil. Difícil. Por exemplo, a Evolution até nota fiscal disponibilizou para nós. Porque o que acontece? Eles não fazem o frete desses containers sem nota fiscal. Se é algum problema de alguém atacar, né, na rodovia, né, porque eles vêm em rodovia, eles precisam de nota fiscal, então tem tudo isso. A gente transportou esses containers de Santa Catarina aqui para o Rio Grande do Sul, então tudo isso interfere, sabe? Então não adianta tu comprar um container e depois tu ser multado, né? Ou não conseguir trazer e dar algum problema, sem falar também da descontaminação do container. A gente tem essas notas fiscais também, porque a gente sabe que veio de um local que eles foram descontaminados. Então vocês podem muito bem pegar containers super baratos e não saber de onde está vindo, né? Isso, provavelmente a prefeitura dessa cidade, se for uma área urbana, vai pedir o laudo de descontaminação e laudo de habitabilidade do container. Exato. Agora, se for interior, daí já é mais livre, né? Agora na cidade tem o plano diretor, tudo mais, tudo certinho, então tem que ser tudo dentro das regras para não se incomodar e conseguir ter o habite do seu container. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que a gente vai responder, vai trocar uma ideia. Lembrando que nossos containers a gente comprou faz quase 2 anos, no auge da falta de containers. Então, final da pandemia ali, né? Isso, por que faltou container? Porque as grandes empresas, eles alugaram muito container lá. Então, não tinha container. Não é que eles compraram os containers, eles alugaram porque era uma forma rápida de estocar material e matéria-prima. Então findou os containers lá. Só tinha os reefer e pelo preço bem elevado. Se quisesse comprar, comprasse. Se não quisesse, já tinha quem comprasse, né? A lei da oferta e procura. O mercado funciona assim. Então a gente acabou pagando um pouquinho mais. Tudo funciona assim, né? Isso, a gente acabou pagando um pouquinho mais, mas faz parte. Faz parte. Mas ganhamos em outras coisas. Isso, né? Pode ser que, sei lá, ia ter custado outra coisa muito mais cara. A gente não tem como prever o futuro. Então tem que falar do presente e das coisas que aconteceram. O futuro só a Deus pertence. Então se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Nos siga no Instagram também, Despertando Ares, que a gente está avançando bastante na nossa construção. A gente vai fazer terminar a parte hidráulica, ligar na fossa, terminar o telhado e os acabamentos. Vai passar bastante dica aí, que a gente também está apanhando bastante para fazer o telhado ali, mas vai ficar top. Então, um abraço nosso, uma excelente semana, fiquem com Deus e fui!